Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre pessoas que causam estrago por onde passam. Gente que aos nossos olhos pode até parecer pessoas normais, mas são pessoas problema. E são pessoas que têm traços muito perigosos que podem até se parecer com psicopatas. Hoje nós vamos falar sobre as emoções. Nosso convidado é um estudante, é um estudioso, não é um estudante, ele é um estudioso do cérebro, o Dr. Luiz Fernando Martins. Boa noite, doutor. Nós vamos estar falando sobre emoções e sobre essas pessoas que, aos nossos olhos, a gente não consegue entender muito bem. Pessoas que têm relacionamentos curtos, não conseguem firmar com ninguém. Pessoas que vão a estádios de futebol, incitam as outras, incitam a violência. Pessoas que matam cruelmente, pessoas que não têm remorso. A gente está trazendo esse tema que está super aí em alta por causa da novela da Globo que está passando. Junto também a gente vai falar um pouquinho sobre esquizofrenia, a diferença entre um e outro. Enfim, vamos falar sobre as emoções e o cérebro. E o nosso convidado não poderia ser melhor, é o Dr. Luiz Fernando Martins. Daqui a pouco a gente fala com ele. E a gente continua falando também sobre as emoções, agora de uma outra forma. A gente vai falar sobre relacionamentos, o desafio de você se relacionar hoje no mundo moderno, depois da emancipação feminina, dessa confusão toda de que a mulher não sabe exatamente como lidar com o homem e o homem não sabe exatamente como lidar com a mulher. As pessoas estão carentes, mas ao mesmo tempo as pessoas querem se envolver. Enfim, o programa está demais, muito bom. E eu quero que você esteja conosco, participe através do nosso site. Alexandre, está aqui o X. Oi, Alexandre. Oi, boa noite. A gente está com o nosso blog já no ar. Isso? Isso. Blog www.programaboavida.com.br ou www.aureliaguilherme.com.br. Então, a gente está tentando porque nós estamos no começo, mas a gente já está conseguindo entrar em contato com muitas pessoas e com isso a gente fazer um número cada vez maior de gente antenada na Boa Vida, antenada na qualidade de vida, e é isso que interessa. O programa Boa Vida tem essa intenção, levar para você cada vez mais conhecimento para que você viva melhor, viva com saúde, viva com alegria e com felicidade. Esse é o nosso dilema. Bom, então tá. Daqui a pouco a gente volta com o Dr. Luiz Fernando Martins para começar a nossa primeira entrevista da noite. Até já. Bom, estamos de volta. O Dr. Luiz Fernando está se arrumando. Pega o microfone para mim, para a gente ajeitar. E a gente está falando hoje sobre as emoções. E uma coisa que me chama muita atenção é que, às vezes, a gente encontra pessoas que não estão aí muito de acordo com o social, de acordo com as regras. Elas furam regras, elas não param em emprego nenhum. Doutor Luiz Fernando, boa noite. Boa noite. Prazer tê-lo aqui. Aliás, eu gostaria de cumprimentá-la, porque o tema saúde é sempre um tema muito envolvente e havia uma lacuna muito importante aqui no nosso estado, porque os nossos pacientes, os nossos ouvintes gostariam de conhecer detalhes da medicina, né? Foram 5 anos fora do ar, né? Que pena. 5 anos que a gente não se fala na TV. Mas eu nunca perdi o contato com o Dr. Luiz Fernando Martins. Eu sempre achei da maior importância a gente conversar, porque eu gosto de falar sobre saúde. Gosto de entender um pouquinho, né, sobre saúde. E a gente, como a gente mantém um relacionamento de amizade, a gente está sempre conversando sobre o cérebro. Porque se eu fosse fazer medicina, eu gostaria de estudar o cérebro, porque é extremamente interessante. A começar pelas emoções. Me fala um pouquinho sobre o cérebro, a mente e o cérebro humano, doutor. Bom, é um tema bastante atual. Nós temos visto hoje que a violência faz parte de um complexo não só jornalístico, como também social. Na realidade, a violência ela é bíblica. A incitação à violência, a incitação das multidões, nós podemos reconhecer, por exemplo, o circo romano, onde alguém incitava a multidão histérica a comemorar a morte dos cristãos. Hoje isso pode ser reproduzido da mesma maneira. Isso pode ser da mesma forma. Nós temos hoje, por exemplo, um grupo de psiquiatras que estão estudando as alterações comportamentais no trânsito e da torcida organizada.
Quer dizer, parece que existe um contexto bem definido de que pessoas direcionadas para esse tipo de comportamento podem, por exemplo, durante o trânsito, utilizar o carro como se fosse uma arma. O carro é uma arma que deve ser utilizada contra aqueles que, de alguma forma, podem modificar o seu percurso habitual. Na torcida organizada, por exemplo, nós sabemos muito bem disso. Até se admite que hoje não são 11 jogadores contra 11 jogadores. São 11 soldados seus contra 11 soldados deles. E essa supremacia e esse sentimento frustrado de derrota deve depois ser corroborado através da violência dentro dos estádios e fora dos estádios. Como é que isso pode ser configurado? Isso é configurado exatamente por esse transtorno comportamental. Eles são pessoas que, frustradas, dentro de uma personalidade já provavelmente congênita, tendenciosa a esse tipo de agressividade. Então, tanto no trânsito quanto agora nas torcidas organizadas, nós estamos reconhecendo uma alteração comportamental bem definida. São pessoas que são compulsivas e que usam exatamente esse ambiente para ultrajarem, para extravasarem essa alteração comportamental definida. E o interessante é que essas pessoas, ao incitarem a violência, elas acabam sendo acompanhadas por um monte de outras pessoas que são normais. Como é que se explica isso, doutor? São pessoas que, na verdade, já têm essa tendência a serem comandadas, né? Existem os comandantes, existem os comandados. E essas alterações hoje são muito bem estudadas do ponto de vista biológico. Nós reconhecemos e conhecemos áreas cerebrais que são responsáveis por essas alterações. Isso se tornou possível não só através de estudos pela cirurgia estereotáxica, em que nós podemos atingir qualquer área cerebral e estudar as suas funções, como também através da ressonância magnética funcional. O fanatismo religioso pode ser muito bem estudado hoje em dia. Isso é uma alteração comportamental. Mas numa ressonância, num exame de ressonância magnética, o cérebro se apresenta de forma diferente nessas pessoas com tendências à crueldade? Sim. Há um estudo muito bem detalhado disso. É claro que isso não é só do ponto de vista comportamental também, mas do ponto de vista biológico. Nós conhecemos quais são os neurotransmissores que estão hiperativos em pessoas que têm a chamada agressividade imotivada. Nós conhecemos regiões que são responsáveis por esse tipo de alteração comportamental e mesmo também quais são as substâncias envolvidas. Qual a importância disso? A importância disso é na busca de um tratamento ideal medicamentoso, em alguns casos até também cirúrgico. Se nós conhecemos as áreas que são responsáveis pela impulsividade, pelo comportamento impulsivo, há uma grande diferença entre o que chama-se agressividade, que seja violência também. Na verdade, a violência é muito mais comandada por indivíduos que têm transtorno com personalidade antissocial, mas nós conhecemos essas áreas cerebrais envolvidas. E se nós conhecemos, nós podemos atuar do ponto de vista cirúrgico, às vezes, do ponto de vista medicamentoso. Pois é, antigamente se praticava a lobotomia, não é? Há 60 anos totalmente abandonada. Quer dizer, a lobotomia foi, na verdade, teve um princípio histórico, teve uma importância histórica, porque através de estudos com macacos, se localizou exatamente reações comportamentais que eram sedadas quando essa desconexão ocorria. Hoje não. Hoje a cirurgia ela é feita através de procedimentos milimétricos dentro de áreas específicas, mas de casos muito selecionados. Quer dizer, hoje a agressividade como indicação cirúrgica ela é muito selecionada, ela tem uma restrita indicação psiquiátrica. Nós, enquanto neurocirurgiões apenas, realizamos os procedimentos porque nós conhecemos essas áreas que são envolvidas. Mas, na realidade, primeiro é definir o que é agressividade e o que é transtorno da personalidade antissocial, chamados psicopatas, que são indivíduos que têm uma conotação no seu comportamento muito mais ampla. O que é um psicopata? Quer dizer, esses indivíduos que matam, os latrocidas, os pedófilos, nós sabemos muito bem que na pedofilia, nós temos hoje, sabemos que é uma doença. A pedofilia é uma doença. Ela tem uma alteração exatamente numa área, no núcleo hipotalâmico. Houve uma época, em 1970, em que o neurocirurgião alemão fazia uma cirurgia para homo e heterossexualismo pedofílico. Por quê? Porque reconhece essa área específica. Então não pode ser considerado simplesmente um sintoma criminal. Nada mais é do que uma doença. Da mesma forma como a agressividade, como o transtorno obsessivo compulsivo, como a depressão e diversas outras alterações.